Olá pessoal, meu nome é André Tokarski, eu sou professor universitário, mestre em Direito Político e Econômico e estarei com vocês aqui no canal do OJS com o programa Socializando, uma vez por mês, para apresentar uma opinião política, crítica, uma visão de esquerda sobre os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Então, ativa o sininho de lembrete e nos encontraremos aqui sempre no canal da OJS. E nesse programa de estreia, né, falarei sobre dois temas fundamentais, dois temas que estão ocupando os noticiários dos últimos dias e que devem ainda render boas discussões. O primeiro tem relação com o Ministério da Economia, particularmente com a debandada que acontece no Ministério do Paulo Guedes, né? E com o debate sobre os limites e a possibilidade de furar o teto de gastos, né? E o segundo, alguns comentários sobre a pesquisa Datafolha, divulgada na sexta-feira passada pelo jornal Folha de São Paulo e também amplamente repercutida e que trouxe a indagação sobre os motivos da queda da rejeição do governo Bolsonaro e a ampliação da sua aprovação, mesmo numa situação tão difícil como a que atravessamos no país, no momento em que já passam de 100 mil mortos causados pela pandemia da Covid-19. A primeira questão que eu gostaria de destacar é em relação a essa debandada, né? Já são 3 secretários de segundo escalão que pediram demissão nos últimos dias, né? O secretário nacional do Tesouro, em julho, ainda o Mansueto, e outros 2 secretários nos últimos dias entregaram seus cargos lá no Ministério da Economia. Isso tem relação, a primeira constatação assim óbvia, tem relação com o fracasso da agenda desse governo, né? Mesmo antes da pandemia, até março, o índice de crescimento e os números que o governo Bolsonaro apresenta na economia são medíocres e trazem um agravamento do quadro social no país, né? Agravamento do desemprego e não entregam nada do que prometeram. E esse aspecto ele se relaciona com a continuidade e a tentativa de aprofundar uma agenda que ganhou força e que praticamente foi hegemônica no debate econômico, no chamado mainstream, na grande imprensa, nos economistas vinculados ao mercado financeiro, né? Todos praticamente apoiaram 3 grandes reformas que não entregaram nada do que prometeram. A primeira, vamos resgatar aqui, a reforma trabalhista. Se recuperarmos notícias da época, a reforma trabalhista, a promessa ainda em 2016 é que ela iria gerar entre 4 a 6 milhões, os mais otimistas, né? Otimista na mentira, na realidade, falavam em até 6 milhões de empregos gerados a partir da reforma trabalhista, né? E na sequência da reforma trabalhista veio a aprovação do chamado teto de gastos, né? Foi no final de 2016. Tem uma declaração da secretária do Tesouro Nacional à época, onde ela afirma taxativamente que a aprovação traria efeitos benéficos imediatos, como a ampliação do investimento e a geração de emprego e de renda. Só que, na realidade, eles não entregaram nada do que prometeram. E a mesma coisa com a reforma da Previdência, né? O governo gastou no ano passado, em 2019, milhões de reais em propagandas enganosas, dizendo que sem a reforma da Previdência o Estado iria quebrar e com a reforma da Previdência também iria melhorar o chamado ambiente econômico, atraindo investimentos e gerando emprego e renda. Se nós olharmos esse processo,
esse pequeno filme, o que é que nós vamos, na verdade, identificar também recuperando fatos concretos e noticiados, trazidos à tona. Primeiro, em relação à geração de emprego. Mesmo antes da pandemia, o Brasil já tinha cerca de 13 milhões de desempregados. Esse quadro não apontava para mudar de rumo, pelo contrário, já indicava desde se analisarmos o primeiro trimestre de 2020, sem os efeitos da pandemia, portanto, na economia, não havia indicador de recuperação de geração de emprego, pelo contrário. Ao lado disso, o que nós observamos? O ano de 2019, o primeiro ano do governo Bolsonaro, né? O ano de 2019, nós temos uma fuga recorde do mercado de capitais no Brasil. Ou seja, investidores estrangeiros, especuladores, que investiam aqui no mercado de capitais, na Bolsa de Valores do Brasil, retiraram mais de 44 bilhões de reais. Né? E esse número já foi ultrapassado em 2020, nós estamos ainda apenas em agosto. Né? Então, a primeira coisa, nós estamos observando na realidade é uma fuga de capitais, estão fugindo de investimento no Brasil. Se analisarmos do ponto de vista da taxa de investimento, que combina o quanto investiu o Estado e o quanto investiu o setor privado, desde 2014 essa taxa de investimento vem em declínio. E esse declínio ele é agravado, é acentuado a partir de 2016. Pessoal, sem investimento público, que é a âncora do investimento privado, não haverá recuperação da economia e nem geração de emprego. E o que nós temos observado na realidade é o contrário do que eles prometeram. Né? Prometeram a melhora do ambiente econômico para atração de investimentos e, na realidade, o que tem se observado é não só a redução do investimento público, mas também a redução do investimento privado nesse período. E não há nenhuma melhora efetiva dessas reformas apontadas. Dizem, não, vejam bem, nós alcançamos a menor taxa de juros da história. É verdade, só que isso não tem relação apenas com fatores internos, tem muito mais relação com fatores externos. O mundo todo acompanha a tendência da queda da taxa de juros. Em alguns países, inclusive, já se pratica juro negativo há alguns anos, né? E o Brasil só acompanha e ainda mantém uma taxa de juros elevada, comparada aos países ditos desenvolvidos. Na realidade, o que nós observamos, de um lado, é o fracasso dessa agenda, que não entregou o que prometeu, e de outro lado, uma pressão crescente para que essa agenda seja deixada de lado. Esse também, sem dúvida, é um fator dessa debandada, e o fato que mais chama a atenção em relação a esse tema é o debate público colocado hoje em cena, que é a necessidade de furar o teto. O que significa isso? Né? É romper, portanto, esse teto que foi imposto ao Estado brasileiro, à sociedade, a todos nós, da necessidade de ampliação do investimento público para os direitos sociais, para a saúde, para a educação, segurança, saneamento básico. E quando nós observamos, o que acontece? O próprio governo chega hoje à constatação, uma parcela dele, que é necessário romper, furar esse teto para buscar ampliar investimentos em infraestrutura, em obras e mesmo também em benefícios sociais, em programas de manutenção e de auxílio de renda e de mesmo um programa chamado Renda Brasil, programa que visa estabelecer uma nova configuração do Bolsa Família. Né? E para realizar esses investimentos, seria necessário furar o chamado teto de gastos. Ou seja, essa agenda de um lado está completamente derrotada e de outro uma pressão dentro do próprio governo para abandoná-la. E isso vai levar a um paradoxo, que é a possibilidade do próprio Paulo Guedes, inclusive, pedir demissão. E vejam a que ponto a coisa chega.
O Paulo Guedes, quando comentou a respeito desse assunto, ele fez uma ameaça direta ao presidente da República e disse que furar o teto de gastos é se aproximar de uma zona de impeachment, de uma zona de irresponsabilidade fiscal que pode levar ao impeachment. Esse é o nível da chantagem que ele apresenta hoje ao país. De outro lado, eu queria comentar a respeito dos resultados da pesquisa Datafolha. A pesquisa traz uma fotografia do momento e é importante compreendê-la dessa maneira. Primeiro, é necessário nós analisarmos a formação social e histórica do Brasil, um país que, infelizmente, tem no seio da sua concepção a banalização e a naturalização da violência, fruto da sua origem escravista, da violência dos quase 400 anos de escravidão e da não reparação, inclusive, e da construção histórica de uma inclusão da população negra escravizada à sociedade brasileira e, inclusive, ao reconhecimento do seu papel enquanto construtor social, cultural, econômico desse país. Então, nós temos uma banalização da violência e, ao lado disso, fundamentalmente, circunstancialmente, em relação ao governo Bolsonaro, o auxílio emergencial, ele cumpriu um papel decisivo. E o auxílio emergencial, o governo Bolsonaro está colhendo fruto que ele não plantou, né? Porque o governo não queria nenhum tipo de auxílio emergencial, quando enviou ao Congresso Nacional, propôs R$200 e foi um acerto, uma obra da oposição. Parlamentares de oposição que conseguiram reunir votos para aprovar o auxílio no valor de R$600. Muita gente acha que foi errado, pelo contrário, pessoal. Foi corretíssima, na minha opinião, a atuação da oposição em lutar para aprovar o valor de R$600 do auxílio emergencial, porque era uma necessidade. E olha só como era tão necessário esse auxílio emergencial. 66 milhões de pessoas já receberam parcelas do auxílio emergencial. Isso é muito expressivo e, se nós pensarmos em termos de famílias, isso alcança mais da metade das famílias brasileiras, que mostra o quadro de profunda desigualdade e dificuldades econômicas que enfrenta o nosso povo. Agora, o que acontece? O mês de agosto é quando está prevista a última parcela do auxílio emergencial. E aí nós teremos aqui uma nova disputa. O governo já ensaia mandar uma medida provisória voltando o valor de R$200. E ao lado disso, não tem dinheiro, dado a compressão, dado o constrangimento que o Estado foi situado e o debate sobre o orçamento público capturado, sequestrado pelo mercado financeiro com a imposição desse teto, não tendo flexibilidade para a atuação do Estado num momento de grave crise econômica e social. Na aprovação do governo Bolsonaro, isso não significa subestimar ainda a força e o apoio popular que ele tem, principalmente nos seus redutos ultraconservadores, mas nós temos que, na realidade, disputar uma agenda de reconstrução do país. As eleições municipais serão um espaço muito importante para esse debate, eleger candidaturas comprometidas com o serviço público. No mundo todo se rediscute o papel do Estado, o papel dos serviços públicos, inclusive, no chamado novo normal, com a situação da pandemia, que não há previsão certa, mesmo com as previsões mais otimistas sobre a vacina. Os próximos 2 anos seguramente serão anos atípicos do ponto de vista do convívio social, econômico, que demandarão uma inteligência política e o Estado coordenando o investimento, coordenando a atividade econômica, coordenando serviços públicos que tragam a inovação tecnológica para a inclusão das pessoas, para que ninguém fique para trás nesse processo. Portanto, será muito importante essa discussão sobre o papel do Estado. Eu faço uma analogia
ao debate e à transformação que viveu o papel do Estado na situação pós Primeira Guerra Mundial, pós Primeira e Segunda Guerra Mundial e também a Revolução Russa, que foi um paradigma disruptivo, né, em relação ao papel do Estado nos serviços públicos, e agora nós viveremos um novo processo de debate, né? E nesse novo processo, o governo Bolsonaro não tem nada para apresentar. Não tem nada para apresentar e, portanto, esse quadro social tende a se agravar e o papel daqueles e daquelas que querem buscar, através da luta política, através da organização, seja em qual movimento você se organiza, na luta sindical, nos movimentos sociais, mesmo nos partidos, discutir uma agenda de reconstrução nacional que leve em conta, em primeiro lugar, a preservação da vida, a preservação da democracia e a necessidade da retomada da geração de empregos. E isso só será possível tendo um debate que rompa os mitos, né? Que deixe os mitos de lado e que traga toda a inteligência nacional, todo o acúmulo de um país que tem um enorme potencial de riquezas naturais, de recursos humanos, que tem uma grande experiência em políticas públicas de saúde, no SUS, que é um grande patrimônio da nossa Constituição de 1988, que tem universidades, centros de pesquisas que podem contribuir com a recuperação do país, preservando a vida e retomando a atividade econômica, gerando emprego e renda. E para isso vai ser muito importante a união, a unidade, uma ampla frente que reúna todos os interessados na defesa da democracia, na defesa da vida e na defesa do emprego. Isso é também um indicador que aponta a pesquisa. Não subestimar esse adversário, os riscos que ele traz à vida das pessoas e à democracia no país, e construir canais e pontes de convergência que levem em conta essas três prioridades: a defesa da vida, a defesa da democracia e a defesa da recuperação da economia, que só serão possíveis tendo objetivamente uma reunião, uma ampla unidade de todos os agentes sociais, políticos, econômicos, da cultura, do trabalho, dos movimentos sociais como um todo, que estão interessados em participar dessa reconstrução nacional para derrotar esse projeto de cunho neofascista que toma conta do país e abrir perspectiva para um novo ciclo de esperança, de retomada do emprego e de fazer do Brasil um país onde as pessoas vivam com dignidade. Então, esses são os primeiros comentários que eu gostaria de fazer, deixando aqui a saudação inicial ao canal da UJS no YouTube.